vou liberando o pessoal. Ok, está gravando. Então, vamos lá, né? Fazer o início. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para a defesa de TCC do aluno Paulo. É uma sessão pública, né, de defesa de TCC, e acontecendo via webconferência. Paulo, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, e após esses 20 minutos, aí a banca vai ter o tempo, né, para fazer as considerações, questionamentos, né, e depois a gente delibera e informa você do resultado, né. Durante a apresentação, vou pedir a todos os presentes que mantenham as câmeras e microfones fechados para evitar qualquer ruído, né, qualquer interferência, e aí quando terminar a apresentação a gente abre novamente, ok? E, Paulo, a hora que você estiver pronto, pode iniciar. Boa, vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Aqui, dá um F5. Beleza? Está dando para ver certinho, né? Sim. Ok. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Simone. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Eliane. Avaliadores aí da minha banca. Cumprimentar também o Diego e a Jéssica, que estão aí prestigiando a minha apresentação. Meu nome é Paulo Luives, sou do curso de bacharelado em administração. Meu trabalho é orientado pela professora Simone. O tema do meu trabalho é a avaliação de empresas pelo método fluxo de caixa descontado, um estudo aplicado a Camil Alimentos S.A. Aqui um pouco do sumário da apresentação, só para situar mais ou menos como que vai ser a dinâmica dessa apresentação, né? Primeiro eu vou falar um pouco aqui na introdução sobre o valuation e trazer alguns dados aqui interessantes sobre o assunto. Depois vou seguir para objetivo geral e específicos desse trabalho. Vou seguir ali para a revisão de literatura, abordar um pouco dos autores que eu utilizei no meu trabalho, partindo um pouco para a metodologia também, que foi adotada para o trabalho. E aí, em seguida, vou para a apresentação e análise dos resultados, e, por fim, as considerações finais acerca dos resultados. Aqui na introdução, falando um pouco sobre o valuation, a melhor definição aqui que eu achei foi dos autores aqui, Serra e Wickett, onde eles definem o valuation da seguinte forma. Trata-se de uma tarefa complexa, dinâmica e subjetiva, semelhante à realidade em que as empresas estão inseridas. E, diferentemente de uma ciência básica que produz resultados com precisão, a avaliação de empresas ela é uma ciência aplicada, sendo uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão. Então, partindo disso, essa ferramenta isso aqui que ele cita, falando que é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão, é justamente porque o valuation é uma técnica muito utilizada por gestoras de recursos, empresas de consultoria que trabalham em fusões e aquisições, e até mesmo as próprias empresas que têm a cultura do gerenciamento de gerenciar o seu valor. Tema muito abordado ali por Copeland, que ele falou que a partir da década de 1980, a maioria das empresas começou a se voltar para a geração de valor ao acionista. Então, teve-se essa necessidade de estar sempre ali avaliando qual seria o valor da empresa, né? Está fazendo esse gerenciamento de valor. Então, partindo disso, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa. O valor de uma empresa, utilizando o método do fluxo de caixa descontado para os investidores, estaria em linha com o seu valor de mercado, né? Então, aqui, falando um pouco sobre o mercado de capitais como um todo e o contexto que está inserido o valuation dentro disso, a gente viu aí que nos últimos anos, a partir de 2016, com a queda estrutural dos juros, houve um aumento muito grande aí de IPOs, né, e follow-ons, que aí são ofertas públicas que as empresas começaram a fazer. Nesse cenário de juros baixos, o mercado de capitais se expandiu bastante e a utilização do valuation em si também aumentou bastante, dado que aí você tem uma demanda aí por maiores fusões e aquisições, gestoras de recursos também vão surgindo em meio a um desenvolvimento maior do mercado de capitais como um todo. Aqui também a gente vê um pouco do aumento da demanda de investidores na Bolsa de Valores. A partir de 2016 também a gente vê um movimento crescente aí, dado a queda estrutural de juros, então com custo de oportunidade menor, a maioria dos investidores teve que ir para uma alocação mais de risco, e essa alocação de risco foi a Bolsa de Valores.
Então, uma coisa puxou a outra. E aí, falando um pouco aqui do objetivo geral desse trabalho, foi mesmo realizar o valuation da Camil Alimentos S.A., que é justamente uma empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa, utilizando o método fluxo de caixa descontado, ali verificando se o valor intrínseco obtido estará em linha com o valor de mercado da companhia. Para isso, a gente setou os seguintes objetivos específicos. O primeiro foi calcular o custo de capital da Camil Alimentos, calcular o fluxo de caixa dos investidores para 10 anos no período explícito, calcular o fluxo de caixa dos investidores na perpetuidade, ali o valor contínuo, calcular o valor intrínseco da Camil Alimentos S.A., no final das contas, e comparar, por fim, se o valor obtido pelo fluxo de caixa comparar o valor obtido pelo fluxo de caixa com o valor de mercado da Camil Alimentos S.A. Então, aqui falando um pouco da revisão de literatura, foi abordado ali um pouco das técnicas de avaliação. A primeira técnica ali que foi abordada no trabalho foi a avaliação relativa, a qual o Huck, ele define que é uma avaliação, a maneira mais rápida de se avaliar ali ativos, né, é algo que a gente já faz no dia a dia, quando a gente compara uma coisa com a outra. Então, ali, para comparar empresas com a outra, uma empresa com a outra, a gente utiliza ali diversas métricas, como preço-lucro, enterprise value sobre EBITDA. Então, é um tipo de avaliação mais simples e mais rápida também. Avaliação por direitos contingentes ou teoria das opções reais, o Alexandre Póvoa, ele define que é uma avaliação que permite maior flexibilidade ali no modelo, dado que ele é muito utilizado para projetos e muito menos para empresas, apesar de que empresas que têm ali ativos que têm uma opção ali de explorar ou não, como, por exemplo, uma empresa petrolífera, você tem ali a oportunidade de explorar ou não determinada reserva de petróleo, esse modelo de avaliação se encaixa muito bem para esse tipo de situação. E, por fim, a gente tem o fluxo de caixa descontado, a qual o Damodaran define que a tese principal por parte desse método reside no fato de que, por meio dessa abordagem aí, por meio desse método, a gente entende que o valor da empresa está na potencial geração de caixa dela para o futuro. Então, o método fluxo de caixa descontado nada mais faz do que traz a valor presente esse potencial de fluxo de caixa para definir ali o valor da empresa. Então, ali você tem duas abordagens, a do acionista e a dos investidores. A abordagem escolhida por mim foi a dos investidores. E aqui a gente tem um pouco das fórmulas, né? Ali a gente tem a fórmula do fluxo de caixa descontado, né? Você tem aqui a avaliação no valor, no período explícito, né, onde você projeta, e a partir disso você assume uma perpetuidade para a empresa, por meio do valor contínuo ali. Aqui a gente tem um pouco das fórmulas do custo de capital. Você tem ali o cost of equity, por meio da fórmula do CAPM, custo da dívida, que é o KD, cost of debt. Então, você calcula também tanto a parte, o custo de acionistas e custo de credores, e junta tudo isso na fórmula do custo de capital total da companhia por meio do WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Então, você coloca ali tanto o custo de capital, o custo dos acionistas e o custo dos credores, ponderado ali pela estrutura de capital da companhia, se ela está mais financiada por credores ou por acionistas. Então, você obtém esse custo de capital. E aí, falando um pouco da metodologia, foi utilizada uma pesquisa, foi feita uma pesquisa de fim exploratório, com uma abordagem dedutiva, justamente pelo objetivo geral, que era definir, verificar ali se o valor da companhia, pelo fluxo de caixa descontado, estaria em linha com o seu valor de mercado. E aí foram utilizadas ali as técnicas de documentação direta, utilizando fontes documentais e bibliográficas. Fontes documentais ali foram demonstrações financeiras e releases da companhia, e fontes bibliográficas a gente utilizou ali livros e artigos científicos. Aí, falando um pouco mais da metodologia, o método de avaliação, como eu disse, foi o do fluxo de caixa descontado. As principais vantagens é porque é o método mais utilizado aí pelos principais agentes de mercado, como gestores de recursos, boutiques de M&A e até próprias empresas. E as desvantagens é que esse método carrega muito viés e projeções ali que podem estar equivocadas. As premissas utilizadas aqui no método fluxo de caixa descontado foram o beta, eu utilizei de uma fonte de informação chamada economática, as projeções macroeconômicas ali, tanto de PIB quanto de inflação, foram retiradas do Itaú BBA,
taxa livre de risco utilizada foram os Treasury Bonds de 10 anos do governo americano, e prêmio de risco de mercado e país foram o MB Plus e o Implied Risk Premium, do professor Damodaran. E foi adotada uma perpetuidade sem crescimento para a Camil Alimentos nesse cálculo, o que significa que a companhia na perpetuidade não gera valor real. Aqui falando, por fim, da apresentação e análise de dados, a companhia escolhida, como eu disse, foi a Camil Alimentos S.A., é uma companhia que teve início ali em 1963, ela está ali no segmento alimentício, né? É uma companhia aí que, desde da sua fundação, tem um histórico ali de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico, por meio de aquisições relevantes. Ela fez ali o seu IPO em 2017 e, após isso, também realizou outras aquisições de empresas, como a SLC Alimentos, e também uma operação de pet food no Chile, que ainda está em fechamento. E aí, falando um pouco sobre a área de negócio da Camil, ela atua ali no segmento de grãos, açúcar e pescados. E também tem uma atuação internacional ali na área de grãos, no mercado internacional, especificamente na América Latina, no Chile, Paraguai e Uruguai. Então, aqui, a maior volume comercializado pela Camil é do arroz, e cerca de 70% do volume que ela vende é aqui para o mercado interno, Brasil. Aí, aqui partindo para o valuation em si, para a gente projetar o crescimento da Camil, eu busquei ali o PIB como uma boa proxy ali, dado que, por ela estar totalmente inserida ali em economia real, né, arroz e feijão, algo que tem um consumo ali bem estável, então eu utilizei o PIB ali para projetar a receita dela até 2025, e ali a gente viu que o PIB foi uma boa proxy de análise, até porque no trabalho ali a gente viu que 95%, R ao quadrado ajustado ali dessa regressão que eu fiz, deu que 95% da receita da Camil pode ser explicado pelo PIB. Então, foi uma proxy ali que eu adotei e achei relevante para essa avaliação. Então, aqui partindo para as premissas para a projeção do fluxo de caixa, o EBIT utilizado, eu peguei uma média ali dos últimos 3 anos de resultado da companhia, e aí eu utilizei, na maioria das vezes, a média, e alguns não. Aqui, o EBIT eu mantive um pouco acima da média, 8%, a margem EBIT. Necessidade de capital de giro líquido, utilizei a média. Percentual de imobilizado aqui, utilizei a média também. Depreciação, a média. E o único que eu não utilizei a média aqui foi justamente o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, devido a que em 2019 a companhia teve alguns eventos que não são recorrentes ali, que a alíquota dela de 2019 ficou menor. Então, eu peguei a maior alíquota ali de 23% de imposto de renda. Aí que, seguindo para as projeções de crescimento, até 2025 eu utilizei o crescimento ali estimado pelo PIB, e após isso, adotando a postura mais conservadora, dado que quanto maior o horizonte de tempo, mais difícil é de você ter alguma assertividade sobre o que deve acontecer. Então, adotando a postura mais conservadora, eu reduzi o crescimento dela para chegar na perpetuidade com um crescimento bem leve. E aí, com base nisso, a gente projetou aqui o EBIT, NCG, imobilizado e depreciação. Aqui, a projeção do fluxo de caixa, a gente fez ali a projeção até 2029, com base nesse crescimento aqui, e teve um ajuste ali em 2029, a J, onde ali foi utilizado o EBIT, foi mantido, né? Isso aí tudo para o cálculo na perpetuidade, tá? Para não carregar nenhum tipo de crescimento ali no valor da perpetuidade, dado que eu assumi que a empresa não gera valor real. Então, ali, o EBIT eu mantive igual, imposto de renda também, a depreciação mantive igual também, e o CAPEX eu coloquei igual à depreciação, assumindo que a empresa não vai fazer novos investimentos, dado que ela não deve crescer mais. A necessidade de capital de giro também, eu fiz ali, multiplicando o crescimento dela ali, G de 3%, que foi a inflação que eu projetei. Então, ali a necessidade de capital de giro dela é ajustada apenas com relação à inflação. Então, ali a gente teve a projeção dos fluxos de caixa da companhia e o valor na perpetuidade dela ali, embaixo.
Aí, a partir disso, a gente começou, então, a calcular o custo de capital da companhia ali, o cost of equity da companhia ali. Primeiro foi calculado em dólares, dado que foi utilizado ali como parâmetros taxas americanas, né, do Tesouro Americano, e foi convertido ali para reais, a gente tendo um CAE ali de 8,60. O custo da dívida ali eu calculei da seguinte maneira: peguei todas as dívidas da companhia e o indexador dessa dívida e o peso dela no montante total. Então, a gente chegou a um KD ali de 2,96%. Aí, partindo para o custo de capital da companhia, a estrutura dela de capital atual era de 80% equity e cerca de 20% ali dívida. E ali a gente chegou a um WACC, de um custo de capital de 7,30%. Então, aqui trazendo ao valor presente aqueles fluxos de caixa de 2 slides atrás, a gente chegou ali a um valor total no período explícito de avaliação de 1.561 e o valor na perpetuidade dela de 6.945, dando um valor da firma total, um firm value, de 8.507 milhões. A dívida líquida dela ali era de 1.032. Subtraindo ali, para você achar o valor justo do acionista, a gente chegou ao valor justo de 7.474, dividi ali pela quantidade de ações que a companhia tinha no momento, 370 milhões, e chegamos ao valor justo por ação de R$ 20,20. Ali em dezembro, quando foi feita essa avaliação, o preço médio da companhia em dezembro foi de R$ 11,49, e o valor patrimonial dela era de R$ 6,08. Aí aqui, só para explorar um pouco mais da análise, a gente viu ali que, como não é algo muito preciso, a avaliação pelo método fluxo de caixa descontado, dado que é baseado em várias estimativas, se a gente fosse ali, projetasse um pouco para cima, um pouco para baixo, tanto o WACC quanto a inflação, a gente poderia ver ali que o valor da companhia poderia variar de 18,47 a 22,28. E aqui a apresentação dos resultados como um todo, a gente viu ali que, com base no modelo proposto, o valor da Camil giraria em torno ali de 18,47 a 22,28, e o preço de mercado dela ali em dezembro variou de 11,14 a 11,77. Então, a gente chegou ali nas considerações finais que, com base no valor realizado, as ações da Camil S.A. estariam subvalorizadas frente ao seu valor de mercado, tendo potencial ali de upside de 75% até chegar nesse valor justo ali do ponto médio da faixa de R$ 20,20. Então, como eu disse, o valor da empresa, esse valor, esse modelo pode estar sujeito a viés super otimista ou pessimista do avaliador, dentre outras falhas, como projeções que a gente está projetando no futuro, então é algo muito incerto, e até mesmo mudanças de cenário. A gente teve ali que a dívida da companhia na época ali estava a 2% o CDI. A gente teve um aumento recente ali essa semana da taxa de juros, onde agora a gente tem 2,75% de taxa básica de juros. Fora a companhia que não é um ser estático, ela está a todo tempo acontecendo coisa ali, ela está em todo tempo em movimento, cenário externo, várias forças atingem a companhia e esse cenário pode mudar ao longo do tempo. Então, é por isso que, de maneira rotineira ali, os avaliadores estão sempre revendo seus modelos para estar tendo o valor mais atualizado possível, o valor justo mais atualizado possível para a companhia. Então, assim, o trabalho como um todo foi esse. Gostaria de agradecer aí a presença de todos novamente, agradecer a professora Simone também pela orientação, e no mais é isso. Fico aberto agora às perguntas e questionamentos que vierem ter. Obrigado. Ok, Paulo, parabéns pela apresentação, tá? Parabéns pela realização do trabalho. Obrigada por passar para a gente, né, o seu trabalho de maneira tão clara. Então, assim, parabéns pela apresentação e parabéns pela realização do trabalho. E agora eu vou passar para os nossos colegas da banca para elas fazerem os questionamentos e as sugestões, ok? Meninas, quem quiser começar, fica à vontade. Pode ir, Lia, você estava tão animada. Vamos sim, né? É um momento muito feliz, né? E primeiro eu quero agradecer, né, a professora Simone,
pela oportunidade do convite, assim como agradecer ao Paulo também, e dizer assim, Paulo, que um dos melhores momentos, sabe, que existem na vida de um professor são momentos como esse, em que a gente vê a trajetória de um aluno se consolidar num trabalho de excelência, Paulo, porque não tem outra palavra, entendeu? Qualquer menção que eu fizesse ao seu trabalho menor do que excelente seria descabida. O trabalho é ímpar. Você foi feliz tanto na forma de apresentação do trabalho, na forma de construção do trabalho, como na defesa do seu trabalho, né? Você demonstra que se apropriou dos conhecimentos. Você sabe que a minha formação é direito, né? E eu tive o privilégio de fazer mestrado em administração. Eu digo para você, Paulo, que uma pessoa, ainda que ele não entenda, sabe? Ainda que ele não conheça os conceitos que você apresentou no seu trabalho. Ele consegue acompanhar os resultados, a forma como você finalizou o trabalho. Paulo, olha só, a gente vê trabalhos finalizados dessa forma, eu digo a conclusão, né? Dessa forma, assim, são trabalhos de pesquisadores experientes, né? De pesquisadores que entendem assim, olha, eu trouxe um modelo, né? Nós aplicamos esse modelo, né? No caso, foi aplicado à realidade da Camil. Esse modelo tem a perspectiva didática de demonstrar um modelo, né? Inclusive considerando o fato de que essas informações mudam porque nós estamos falando de mercado, porque nós estamos falando de valoração, porque nós estamos falando de uma série de outras coisas. Então, a minha intenção aqui, a forma como você fez o fechamento do trabalho, é mostrar, né, a validação desse modelo, é mostrar a importância desse modelo e mostrar, inclusive, a perspectiva de utilização desse trabalho. Mas, assim, de uma maturidade, meu Deus, Paulo, que coisa, sabe? Que trabalho ímpar. E eu falo isso, Paulo, por quê? Porque, olha só, o processo de ensino-aprendizagem, ele é uma parceria, você concorda comigo, né? Ele só acontece quando professores e alunos, né, se envolvem num contexto de parceria, né? E a produção dos resultados, então, a partir daí, ela se inicia. Mas aqui, né, nesse momento em que a gente percebe, claro, né, sem dúvida alguma, você traz conhecimentos das mais diversas disciplinas, o trabalho seu ele é transdisciplinar, mas assim, você se apropria do conhecimento a partir, sem dúvida alguma, né, do norte que a sua orientadora te deu, de uma forma tão bem estruturada, sabe? As matrizes teóricas, meu Deus do céu, é tão bem estruturado que eu diria para você, um leigo, né, indiferente indiferente da graduação, que tivesse em suas mãos o seu trabalho, entenderia as perspectivas, as discussões, entenderia, sem dúvida alguma, o propósito e as conclusões do seu trabalho, né? Agora, para os colegas, né, para nós professores, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa, que especial momento foi ler seu trabalho. Como eu te disse, eu li 3 vezes, por quê? A primeira leitura, Paula, a gente faz para conhecer o trabalho. E eu fiquei tão empolgada que eu esqueci de olhar o resto todo, porque nós somos convidados, né, pela professora Simone, por você, para trazermos as contribuições. Aí eu esqueci as contribuições para lá, Paulo, de tanto que o trabalho é bom. Aí eu falei, bom, agora deixa eu ler de novo, né, da segunda vez, para trazer as minhas contribuições sobre a perspectiva teórica, as matrizes teóricas, né, para fazer alguma sugestão, se eu tivesse. Paulo, eu não tenho uma única sugestão para fazer e eu ouso dizer que não as tenho porque elas não são necessárias, porque o trabalho está redondo, porque o trabalho está muito bem construído, porque o trabalho é muito bem discutido, porque a sua apresentação é muito esclarecida, sabe? E muito bem postulada, muito bem construída, estruturada. Suas matrizes teóricas são robustecidas. Então, eu não tenho nenhuma contribuição para fazer sobre a perspectiva do conteúdo. Bom, nesse sentido, aí eu li pela terceira vez. Eu falo, bom, agora me resta ajudar, né,
na questão das referências, né? Na questão mesmo da ABNT, né? Porque aí, Paulo, eu vou te dizer o seguinte, olha, a gente pode participar de banca, e agora, como eu estou estudante, né, novamente, eu tenho participado de muitas, Paulo, até porque a gente aprende muito quando a gente participa de uma banca, né? E olha, Paulo, não existem bancas de quaisquer níveis, né? Nós podemos falar de graduação ou de pós-graduação. Não existem bancas em que as pessoas não tenham contribuições para fazer de ABNT, porque, Paulo, de tanto olhar o trabalho, a gente já não vê mais algumas coisinhas que são pontos, que são vírgulas, né? Que são, por exemplo, questões assim, a forma de citar, entendeu? Tem coisinhas do tipo assim, tem um E minúsculo dentro dos parênteses. Olha só, você não está errado. Os trabalhos atualizados, eles todos têm trazido as citações a partir dessa perspectiva, porque essa perspectiva ela é muito aceita em revistas científicas, mas ela não corresponde à BNT, entendeu? E não corresponde ao modelo que nós utilizamos, por exemplo, na nossa biblioteca. Então, eu insisto em dizer aqui na banca que não está errado, só não está de acordo com o modelo que nós utilizamos. Mas esses detalhes são absolutamente detalhes assim, meu Deus do céu, eles não diminuem em absolutamente nada a riqueza, o brilho, a excelência do seu trabalho, certo? E eu não vou ficar comentando essas coisas aqui na banca porque elas são desnecessárias. Até porque eu fiz questão, Paulo, de todas as coisas que eu escrevi para você, eu peguei o caderno de ABNT que nós, até como se fosse um presente, né? Porque o trabalho é tão bom que eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma coisa diferenciada, eu vou fazer além do que, né, do que seria o meu papel. Eu vou mostrar, inclusive, que você está de acordo com a revista X, mas que nós no IFES, para publicarmos o seu trabalho, utilizamos essa regra de ABNT, então é importante que você faça isso, porque o trabalho vai ficar disponibilizado na nossa plataforma, até para deixar claro que não se trata de um erro, e sim de um detalhe, né, que é um detalhe burocrático, na verdade, ou eu diria um detalhe, assim, né, de normas, eu acho que fica melhor usar essa palavra, né, um detalhe normativo, vamos usar assim, entendeu? Para deixar claro que não é um erro, e sim uma circunstância normativa que você deve seguir para que seu trabalho esteja absolutamente alinhado com a perspectiva da publicação da plataforma em que nós publicamos os trabalhos pela biblioteca do IFES, tá bem? Aí eu tive o carinho de fazer, Paulo, para te mostrar assim, olha, eu li sim, eu li com muito carinho, eu li 3 vezes, então já que eu não tenho contribuições para fazer sobre a perspectiva teórica, então, eu vou fazer sob a perspectiva, né, da conferência mesmo das referências, tá bem? Mas eu não preciso citá-las aqui, eu tenho sempre o cuidado de encaminhar para a professora Simone, né, todas as bancas que eu participo, eu vou encaminhar para ela, e aí ela vai discutir com você aquelas sugestões que eu faço, que são técnicas, né, e repito, normativas, para que vocês, então, possam acrescentar esses detalhes ao trabalho, que é excelente. Paulo, eu estou honrada por participar da sua banca, eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Você pode ter certeza que você trouxe uma alegria muito especial para a Eliane, né? Quando me convidou para participar de um trabalho impecável, sabe? Como o seu. Eu fico até emocionada de falar. Essa semana eu estou muito emocionada, porque quando a gente revê vocês e numa perspectiva de estar estudando dia a dia, muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, quando a gente revê, a gente volta para casa, e a gente volta para casa e é recebido, no sentido assim, de recepcionado, né? Por trabalhos tão bonitos como o teu, nossa, dá uma alegria tão grande, Paulo, que faz com que, inclusive, eu estude mais e com mais carinho, com mais responsabilidade, para voltar para a nossa casa, e digo nossa casa, o IFES Campus Guarapari, né? Com informações que possam contribuir para que trabalhos tão, tão bem estruturados, Paulo, como o seu, sejam, né, sejam produzidos. Meus parabéns, Paulo, essas palavras são longe de demagógicas, não, né? Nós não merecemos isso, são palavras verdadeiras e são elogios, assim, absolutamente compatíveis com o nível do seu trabalho. E, claro, Paulo, não posso deixar de parabenizar a professora Simone, né?
porque é ela que norteou essa construção junto com você. A gente sempre diz, o trabalho é do aluno, claro, mas é muito importante quando a gente tem um norte organizado, estruturado, né? Um norte com a qualidade do trabalho que nós sabemos que a professora Simone faz, né? Então, assim, você nos honra, a todos os professores que trabalharam com você, quando a gente tem a oportunidade de ler um trabalho tão bem escrito quanto o seu. Meus parabéns, viu? Parabéns também, professora Simone, muito obrigada aí pela oportunidade de participar da banca. Eu encaminho sempre, no máximo um dia depois, tá, Paulo? Então, com certeza, no máximo amanhã, de manhã, a professora Simone estará com o seu trabalho em mãos, para que você possa ver as sugestões com os bilhetes, alguns deles, inclusive, carinhosos, porque você os mereceu. Assim como a Obrigado, professora Simone. Simone Obrigado, merece. Eliane. Obrigado. Obrigada, Lia, tá? Obrigada pela análise que você fez aí de ABNT, que é sempre muito bem-vinda, né? Porque a gente analisa... Nossa, no meu caso, sofri, tá? É a parte mais difícil para mim, para falar a verdade. Pois é. E obrigada pelas palavras aí, né? A gente fica feliz, tá bom? E agora ouvir Virgínia. Paulo, 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 Paulo. Parabéns, meu filho. Fala sério. Eu conheço o Paulo tem 6 anos, né, Paulo? Sim, 6 anos, desde 2015. Exatamente. E você percebe o perfil das pessoas quando elas, além da disposição em aprender, têm a disposição em ensinar. Né, Paulo? Você lembra? Já fiz muito lanchinho para Paulo aqui em casa, que vinha no final de semana ensinar meu marido, né? Ensinar até somar, tem hora. E a sua disposição durante todo o seu processo, o seu crescimento, Paulo, nesses 4 anos de curso é uma coisa, assim, estrondosa. Você assiste a gravação dessa sua defesa de TCC. Assista. Olha, quando eu li o seu trabalho, eu vou falar a verdade para você. Primeiro eu fiquei assustada. Porque, para mim, eu entendi o entusiasmo da Simone primeiro, porque a Simone, desde o TCC1, ela falava muito. Falou da sua trajetória, que você adquiriu bibliografias, inclusive apropriou de bibliografias em inglês, né, não sei o que, tal. Aí eu entendi tudo isso. Porque eu assustei. E vou dizer mais, chamei Pinguim para vir e ver aqui, mostrei para ele, olha isso. E ele ficava assim, foi ele que fez? De menor que fez? De menor que fez? Assim, foi. Paulo, você falou de um assunto com uma propriedade, você explanou de um jeito que só alguém que aprofundou, né, tremendamente no assunto consegue fazer o que você fez. Assista, que como ele disse, você vai ter orgulho de você mesmo, né? Eu tenho orgulho de mim mesmo. Então, eu não tenho o que falar. Você também me instigou muito, que muita coisa eu tive que... Assim, gente, mas peraí, como é que é isso aqui? Voltava lá atrás e olhava. Você fez para mim é um trabalho, Simone, que como você falou, né, numa das bancas aqui, que a gente coloca o sarrafo lá em cima, esse não é um nível acima, não. Para mim está até 2. Que tem coisa, para mim, isso aqui chega ao ponto de uma dissertação de mestrado. Para mim, isso aqui você fala você fez regressão linear, você fez modelagem de dados. Eu até pensei, gente, quem será que ajudou Paulo a fazer isso? Pensei até no Tiago, Simone, acredita? Será que o Tiago ajudou Paulo a fazer uma regressão? Paulo, eu fiquei de recuperação no mestrado com a regressão linear, meu filho. Você não está entendendo.
entendeu? Fiquei de recuperar, primeira recuperação da minha vida, foi, sei lá, no mestrado, que eu não conseguia fazer esse negócio. Então, assim, me assustou por este nível tão alto, tão alto. E quando você apresentou o seu trabalho, me deu aquele acalento no coração, assim, falei assim, meu Deus, esse menino saiu daqui, ele fez, e ainda mais, o tempo que você está desenvolvendo esse trabalho, já tem muito tempo que você está pesquisando, você está levantando, então, você, inclusive, no seu trabalho, até nos comentários que eu fiz nele coisinhas muito bobinhas, assim, é um A que passa, né? É uma notinha que eu acho uma coisa encaixar, que você podia puxar um rodapézinho para falar. Por exemplo, você fala lá de boutiques, que você falou até na sua apresentação, boutiques, né? Puxa a notinha de rodapé lá embaixo e fala o que é, porque eu tive que ir lá para a internet para descobrir o que é, entendeu? É a culpa do mercado financeiro, muito jargão. Então, exatamente. Então, são coisas assim. Pô, se tinha tudo aqui, tudo eu aprendi, eu vi que estava aqui, por que eu precisei para isso ir lá? Então, não vão deixar faltar essas coisas, né? E colocar lá. Então, tudo, esses comentários que eu coloquei aqui de coisinhas, assim, a Economática e o Itaú não estão na sua referência também, para você colocar que você fala demais da Economática, né? E uma outra coisinha só, e Paulo, tem uma divergência dos objetivos específicos da página 8 com a página 13. Eu acho que é a mesma coisa, tá? Só que um está em texto bonitinho e o outro vocês foram mais sucintos. Pá. Né? Você está vendo aí, Paulo? Depois você olha lá para você ver, que você fala a mesma coisa, só para acertar. E nas tabelas dos quadros que você até estava na sua apresentação também, se não me engano, o quadro 3, 4, não sei se o 5, depois a gente olha lá. Diferente dos outros que você coloca lá a unidade que você está trabalhando, quando você apresentou, você falou em milhões, né? Em bilhões, lá nesse 3, 4 e 5, se eu não me engano, não fala unidade, só coloca também para ficar mais claro para a gente saber o que é. E, do mais, meu filho, como diz a Lia, eu acho que nos pouquíssimos anos, né, que eu dou aula, que eu sou muito novinha, foi um dos melhores trabalhos que eu já vi, tá? Estou falando sério. Um dos melhores trabalhos que eu já vi. Você está de parabéns. Simone, tiro meu chapéu para você, tá? E fala sério. Vocês dois hoje deram, assim, um banho, e aí que sarrapiou lá no teto mesmo, né? E é isso. Eu não tenho o que mais falar, a não ser parabenizar vocês. E, Paulo, assista a sua defesa, tá? E depois você pode, eu sei que você não bebe, mas você toma uma cervejinha depois para comemorar. Pode deixar, vou assistir. Então tá. Obrigado aí, Virgínia, também. Parabéns. Vi, obrigada. Assim, queria só também colocar, né, que as meninas, a Virgínia, principalmente, que avaliou o trabalho do Paulo no TCC1, eu realmente coloquei, né, desde o primeiro momento, falei, olha, é um projeto, assim, muito, muito bom. É o primeiro trabalho, eu já orientei trabalho nesse estilo, mas quando eu dava aula no UVV, no IFES, na graduação do IFES, a primeira vez que um aluno, né, se dispôs a fazer um evaluation de uma empresa, colocar isso no TCC, e geralmente não fazem porque é complexo, né, algo que vai demandar pesquisa e tudo mais. E o Paulo que trouxe essa ideia, não foi minha, né, porque às vezes a gente discute com o aluno e dá um direcionamento, mas nesse caso não foi preciso, a ideia foi do Paulo, trabalho absolutamente construído por ele, né, então, assim, o mérito é dele, parabéns mesmo, Paulo, autônomo na realização, né, dos resultados, principalmente,
Então, assim, um trabalho de pesquisa muito bom, né, um trabalho técnico da área financeira, que realmente dá orgulho de ver um aluno do nosso bacharelado fazendo um trabalho nessa área, né, porque são poucos. E realmente, quando ele fez essa proposta, eu tinha uma preocupação, porque eu sei que é um trabalho denso, né, de ser feito. E aí eu estava com 6 orientandos, eu imaginei, eu falei, talvez, eu já orientei trabalhos desse nível, onde eu tive que participar muito da construção dos resultados para conseguir alcançar. E no do Paulo isso não aconteceu. Eu participei pouquíssimo, né, dessa parte de resultados, porque ele realmente, as decisões foram dele, de buscar, né, a gente sabe que trabalha com projeção, que o aluno vai ter que encontrar, né, as taxas ideais para utilizar, fazer projeções, assumir as aproximações, né, buscar dados, porque não é um trabalho profissional feito dentro da empresa, né, então vai ter que assumir algumas aproximações, e tudo foi decisão dele. Então, assim, parabéns, tá, Paulo, é mérito seu esse trabalho muito bom. Eu não falei durante a realização, para não, né, criar ali nem para o bem, nem para o mal, mas você entra no site da FUCAP, olha lá as dissertações de mestrado, tem trabalhos como o seu, exatamente, valuation de uma empresa, e você vai ver que guarda pouquíssima diferença em relação ao seu, né? Então, assim, é um trabalho que eu acho que a gente tem que pegar semana que vem e mandar para um Enampad, para uma revista. Eu pensei no Enampad, né, na área financeira, porque é um trabalho sem dúvida vai ser publicado, né? Ficou muito bem feito mesmo. Então, assim, parabéns, né? E a gente, às vezes, orienta bons trabalhos, né? Ao longo desses anos, sempre orientei trabalhos muito bons, mas o seu está num nível além, assim, dos que eu orientei, eu acredito que seja o melhor trabalho. Então, parabéns pela sua dedicação, disposição, né? E você merece, ok? Vou mandar para Qualis A1 que eu estou precisando, e vai ser aprovado. Com certeza absoluta, Simone. Tem que publicar mesmo, com certeza absoluta. A gente vai analisar direitinho para onde é que manda, né? E então agora a gente precisa deliberar, né? Vamos manter o protocolo, meninas, né? Eu saio, né? Isso, a gente vai pedir agora todos os presentes, né, para saírem, e daqui 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos, eu te aviso, Paulo, aí você avisa o pessoal, aí vocês voltam. Eu te aviso no Zap, tá bom? Aí você convida o pessoal para voltar. Liberou, seu trabalho está aprovado, sua nota é 100, obviamente, né? Embora a gente... Embora na avaliação da banca, né, a gente gostaria de atribuir uma nota maior do que 100, como isso não é possível, o que a banca entendeu que é justo fazer, né, dar a você um certificado de uma menção honrosa pelo seu trabalho, porque quando nós temos trabalhos, né, que são considerados assim, que se destacam, que estão, né, acima da média, né, acima do que a gente espera, né, das nossas expectativas, a gente entende que é justo, né, premiar esse aluno com um certificado de menção honrosa. Então, você está aprovado com a nota 100, vai receber esse certificado pelo destaque do seu trabalho, ok? E parabéns. Obrigado. Merecido. Posso agora ter uns minutinhos para poder falar agora? Pode. Tá. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade aí de ter passado aí esse ano de 2020, né, primeiramente. E aí também fazer uma série de agradecimentos. O primeiro agradecimento aí é para Simone, né? Poxa, Simone, desde 2020, ali, início de 2020, quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, já procurei ela para fazer o trabalho e tudo. Tinha entrado lá na Valor também, estava super empolgado com o meu trabalho, e aí ela viu toda essa evolução aí da maturidade que o trabalho ganhou. A ajuda dela, sem sombra de dúvidas, foi essencial para o meu trabalho, até para manter no foco ali do que deveria ser feito. Ela viu também ali que depois de outubro, quando eu passei ali para trabalhar na mesa de renda variável, as coisas ficaram mais difíceis de andar, né? A gente não se falava por muito tempo. Chegou fevereiro ali, a temporada de IPO, Simone achou até que eu tinha desistido do trabalho, aí depois reapareci do nada, assim.
mas eu agradeço de coração mesmo, Simone, por todo o apoio aí, ajuda. Primeiro, algo que nunca aconteceu antes, né? Essa questão de fazer online as coisas. Diversos dias aí em call com a Simone à noite, ela me ajudando, ele sempre solícita, disposta a me ajudar. Tem que agradecer também a Jéssica, que ela também foi muito importante nesse trabalho, ela sempre me auxiliou ali com a questão da BNT, que eu não tenho habilidade nenhuma para isso, eu acho que eu tenho até uma trava mental com relação a isso, ela me ajudou demais. Ela também me ajudou nessa semana na apresentação do trabalho, a gente repassou 2 vezes o trabalho, na primeira vez deu 28 minutos, e aí a gente conversou de noite, avaliou ali o que poderia ser cortado. Ontem também a gente repassou de novo ali, deu 19 minutos e 30 segundos, aí falou, não, vamos com isso. E aí consegui fechar a apresentação no tempo certo, que era uma das minhas grandes preocupações também. Então, como eu disse, né, a gente não chega a lugar nenhum sem as pessoas, e eu sou grato aí por ter pessoas muito boas ao meu redor, e que me ajudaram aí nessa trajetória, e que espero manter aí também na minha vida, depois que acabar tudo isso. Mas eu agradeço a todos aí, e desejo aí uma boa noite a todo mundo. Obrigado aí, Diegão, Robinho, que prestigiaram a minha apresentação. Os caras também estão junto aí comigo Diego desde o ensino médio, Robinho também ali desde o início da faculdade. Os caras aí que a gente sempre contou ali em provas, trabalhos, esse grupo aqui que está aqui hoje sempre esteve junto ali em trabalhos, provas. Então, assim, eu acho que essa união é muito importante e é algo que eu quero manter para a minha vida aí ao longo da minha jornada. Obrigado. Paulo, você está falando até diferente, Paulo. Você amadureceu tanto, meu filho, mas tanto. Você está falando assim, como homem de negócios, né? Já viu? Ele... Pós-graduação e mestrado no IFES, tá tão linda, eu estou aqui babando vendo você falar, você acredita? Foi algo que eu desenvolvi bastante lá na Valor, a comunicação. Nossa, mas você está assim... Os termos, como você usa os termos, olha, eu estou apaixonada. Vou trocar pinguim. Orgulhosa. Hashtag orgulho de você. Obrigado. Bom, gente, vamos ter que fazer uma foto, né? Porque os meninos estão com... Aí abrir câmera, Diego, Jéssica, Robson. Quem tiver com câmera. Podem abrir, a gente se prepara para a nossa foto virtual. Tá com câmera, Robinho? Posso não, tô no trabalho. Então tá. Então, vamos fazer nós, então. Jéssica não tá não, Jéssica? Tô muito descabelada. Você é bonita de qualquer jeito, né? Simone, isso mesmo, linda de qualquer jeito. Aí, foi rapidinho, Robinho entrou e aí o trabalho, tá no trabalho. Aí, olha que bonitinho, tá linda. Diego, não, Diego? Você consegue ligar, não? Aí, tava jantando, vamos lá. Pronto. Pode tirar, Cia. Tá, lá vai, hein? Todo mundo sorrindo. Aí. Deixa eu ver se ficou todo mundo bem. Sim, todo mundo bem. Depois eu compartilho lá. Pessoal, então, obrigada aí pela participação, pela presença. Parabéns, Paulo. Obrigada, Vi, Lia, parceiras aí de banca a semana inteira, né? Semana que vem tem mais. Jéssica. Semana que vem tem de Jéssica. Pois é. Treina com ela. Preocupada agora. Treina com ela, Paulo. Treina com ela também, Paulo. Não, é parceria. Vou ajudar ela aí, tentar ajudar ela aí no final de semana para... Eu acho que ela vai conseguir fazer no tempo certo. Eu que sou meio desorganizado com essas coisas. Certamente. Foi tudo certinho. Então, pessoal, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Bom encerrar a semana assim. Muito bom rever vocês. Sextou. Estou com água, por enquanto. Eu também estou com água, é água. Tchau, pessoal. Parabéns, Paulo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Eliane, Virgínia, Simone, todos que estavam presentes. Obrigado. Tá, tchau. Tchau.